Queridos, abram a palavra de Deus em Marcos, capítulo número 1, versículos 14 e 15. E eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura do texto aí. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Que diz o seguinte: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre o seguinte tema: as verdades do evangelho. As verdades do evangelho. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, começa relatando a prisão de João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Por causa de Herodes, João Batista é preso. E então, Jesus começa o seu ministério. João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus. Foi o precursor do Messias. Então, Jesus começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério na Galileia, por dois motivos. Primeiro, porque começar em Jerusalém seria perigoso, então na Galileia seria menos perigoso. E também para cumprir a profecia de Isaías 9, que diz que Galileia dos gentios, aquela que jazia em trevas, viu grande luz, para cumprir. Então Jesus começa seu ministério na Galileia. E ele começa de que maneira? Pregando. E aqui nós aprendemos, irmãos, que o ministério, a ênfase de Jesus, da palavra de Deus, é a pregação do evangelho. É o evangelho que precisa ser pregado. Se você procura uma igreja, procure uma igreja em que o evangelho seja pregado. A ênfase não é teatro, a ênfase não é música, a ênfase não é qualquer outra coisa, nem testemunho. A ênfase é a pregação do evangelho, e ela é central no culto. Jesus começa o seu ministério pregando o evangelho. E através dessa pregação, nós vamos aprender algumas verdades a respeito do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade se encontra ali no versículo 15. O tempo está cumprido. Jesus começa pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido. Primeira verdade, a necessidade de discernir o tempo. A necessidade de discernir o tempo. O que é discernir? Talvez você aqui nessa noite falando: Luciano está falando difícil. Discernir, que palavra difícil. Irmãos, discernir nada mais é do que tentar entender, compreender alguma coisa. Nós precisamos entender, compreender os tempos. E é isso que Jesus está chamando a atenção para o povo daquela época. Por que Jesus está fazendo isso? A resposta nós vamos achar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vocês se lembram que Adão e Eva pecaram e caíram da graça de Deus. E o salário era a morte. Deus falou: se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Mas o que Deus fez? Deus intervém com graça e promete salvar o homem. Está lá em Gênesis 3,15, em que ele amaldiçoa a serpente, que era Satanás, que enganou Adão e Eva, e diz o seguinte, que ele poria inimizade entre a serpente e a mulher, e que o descendente da serpente e o descendente da mulher, no singular, apontando para Jesus, para o Messias, esse pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Ali é aquilo que nós chamamos de o proto-evangelho, ou seja, o cerne do evangelho, o início do evangelho. Deus promete o Messias, Deus promete o Salvador. Então, todo o Antigo Testamento, nós vamos ver nas leis, nos profetas, nos salmos, nós vamos ver
apontando, descrevendo aquele que haveria de vir, profecias a respeito do Messias, que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele viria no poder de Deus, que ele seria rejeitado, que ele seria crucificado, para que quando o Messias viesse, o povo pudesse entender e receber o Messias. Mas o que aconteceu? O povo não entendeu o que estava acontecendo. Por isso que Jesus chama o povo, olha, o tempo chegou. Aquela promessa lá no Éden chegou, hoje é o dia, o tempo de Deus. Irmãos, Deus tem o seu calendário. Só que Deus não é presbiteriano não, tá, irmãos? Presbiteriano nunca chega no ponto. Sempre chega atrasado. Mas Deus é pontual. E o seu calendário, Deus vai cumprir no dia, no minuto, no segundo, na hora, na data certa. E se cumpriu naquele momento com Jesus. Com Jesus. E o povo daquela época não estava entendendo isso. E Jesus vai chamar a atenção deles lá em Lucas, capítulo 12, nos versículos 54 a 56, que diz assim, ó: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus veio e as pessoas não souberam discernir o tempo. O Messias estava ali e eles o rejeitaram. Mas o que isso tem a ver conosco? Jesus já veio. Luciano, o que isso tem a ver comigo? Talvez você se lembre que Jesus disse que vai voltar. Ele já veio. Há promessas, profecias dizendo que ele haveria de vir e se cumpriram. E agora há a promessa de Jesus que ele vai voltar. Agora, quais são os sinais da volta de Jesus? Olha Mateus 24, de 3 a 14, por favor. Mateus 24, de 3 a 14. Olha o que diz a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu lhe pergunto uma coisa. Eu acabei de descrever aqui o jornal de hoje. Será que eu não acabei de descrever o que está acontecendo com o mundo? Guerra, rumores de guerra, morte de cristãos, ódio generalizado, escândalos, pai contra filho, filho contra pai. Será que nós não estamos vendo isso? Será, irmãos, que essa geração vai cair no mesmo engano da geração de Jesus, de não discernir o tempo? Você que está aqui nessa noite,
Cristo lhe chama a discernir o tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por que nós precisamos discernir o tempo? Por quê, queridos? Por que é necessário isso? Vocês que muitas das vezes, eu acredito que muitos aqui, gostam de ver a previsão de tempo. Principalmente quando vai viajar. E o que acontece quando você fica sabendo assim, olha, lá está fazendo muito calor. O que você faz? Você leva blusa de frio? Não, você leva roupa leve. O que você faz quando está muito quente? Bebe muita água. Come comida gordurosa? Não, come comida leve. E se você ficar sabendo que vai cair uma tempestade, o que você faz? Você evita sair na rua. Se você mora perto de um rio, você toma providência, às vezes até sai de casa. Você se previne. E se você está num lugar muito frio, você leva blusa de frio, você evita pisar com o pé descalço no chão, você evita friagem, você toma bebidas quentes, comidas mais quentes. Ora, quando nós discernimos o tempo aqui desse mundo, nós tomamos providências. E que se dirá em relação ao tempo de Deus, quando Jesus está para voltar? O que nós vamos fazer? Há tempo, irmãos, chegou o tempo do povo de Deus parar de brincar de ser crente. Chegou o tempo do povo de Deus parar de estar em certos lugares, parar de andar no pecado. Chegou a hora do povo de Deus viver da vida santa e preparar sua vida, porque Jesus está voltando. É tempo de discernir o tempo. Jesus está voltando. E o que você vai fazer? Hoje é dia de você arrumar sua vida, de parar de brincar de ser crente, de viver uma vida cristã medíocre, que só vem na igreja de vez em quando dá vontade, que não se humilha diante do pecado, diante do Senhor, que não vive de oração. Arrependa-se. Hoje é o tempo. Segundo lugar, irmãos, a segunda verdade que Jesus nos diz sobre o Evangelho é a importância da pregação do Evangelho. Olha o que ele diz aí no versículo 15. Ele diz assim, é chegado o tempo, e ele continua, e o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está próximo. O que significa isso, irmãos? Jesus veio pregar o Evangelho, e ele pregou o Evangelho. Desde o começo até o fim, o ministério de Cristo foi enfatizado na pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho, mas ele veio também instituir o reino de Deus entre os homens. Todo o Evangelho, você vai ver Jesus dizendo assim, é chegado o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é mesmo que a palavra diz, é Deus reinando, é Deus governando a vida, as nações, os homens, o mundo. É o reino de Deus, não só aqui na terra, mas também no céu. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus, é o reino de Deus. Mas por que Jesus precisava instituir o reino de Deus? Porque quando o homem pecou lá no Éden, o homem deu uma carta de autorização ao diabo para reinar no lugar de Deus. Por isso que Satanás é chamado de o príncipe desse mundo. Por isso que ele tentou Jesus dizendo, todos esses reinos vos darei. Jesus veio para restituir, restabelecer aquilo que era desde o princípio, o reino de Deus, e ele precisa ser restituído, o reino de Deus. Deus precisa ser o Senhor da minha vida, da sua vida, da vida do Brasil, da vida do mundo. Queridos, por que é necessário que o reino de Deus venha? Olha para o mundo. Talvez você não pode sair à noite, tem medo de
ir numa esquina à noite, tem medo de andar com o celular em certos lugares, tem medo da violência, não deixa seu filho ir em qualquer lugar, porque tem medo do mal, e é verdade mesmo, o mundo está cada dia mais terrível, quanto mais maldade, porque esse mundo jaz no maligno. Onde o reino de Deus chega, ao reino de Deus instituir a paz, a justiça, o amor ao próximo. É por isso que há necessidade de que o reino de Deus venha. Nós estamos cansados, irmãos, de injustiça, de mal, de sofrimento, de lágrimas, e tudo isso porque é o reino das trevas que tem imperado. O reino de Deus precisa vir, e Jesus veio fazer isso. Agora, onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus não está lá no Vaticano, não está numa igreja, não está num templo, não está... O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. Ele é invisível, está dentro de mim, está dentro de você que crê no Senhor Jesus. E como que esse reino se manifesta, irmãos? Como é que eu sei que o reino de Deus veio? Em primeiro lugar, quando ele muda a vida de uma pessoa. Quantas pessoas vocês já conheceram que eram ladrões, avarentos, maldizentes, bêbados, prostitutos, iníquos, e a vida deles foi transformada, e se tornaram homens santos? Por que isso aconteceu? Porque o reino de Deus chegou na vida desse homem. Jesus passou a ser o Senhor da vida dele. Mas não só isso, o reino de Deus chega, irmãos, quando ele muda a sociedade. Ora, se Jesus muda a vida de uma pessoa, essa pessoa muda a família muda a cidade, porque a cidade é formada por famílias, e a cidade muda um país, e muda o mundo. É por isso que, onde o Evangelho chegou, naqueles países em que andavam em trevas, a luz do Evangelho mudou aquela nação. Mudou aquela nação. Louvado seja o Senhor. Agora, queridos, como que esse reino foi estabelecido aqui na terra? Como que ele foi estabelecido? O texto diz, pela pregação do Evangelho. É através da pregação do Evangelho que o reino de Deus vem. Por isso que a igreja precisa pregar, por isso que você precisa pregar, por isso que nós não podemos nos calar, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende com toda a força. Nós temos que pregar o Evangelho, porque ele é o único que pode mudar a vida do pecador. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque hoje em dia nós temos visto e ouvido não o Evangelho de Jesus, mas um falso Evangelho. Não sei se vocês já ouviram a historinha de que tinha dois capial numa rodovia, um sentado do lado e outro sentado do outro, na rodovia reta, assim, aquele retão assim, aí tinha dois capial, um sentado do lado e outro do outro, cada um com uma placa, e na placa estava escrito assim, o fim está próximo. E aí passava as pessoas, ninguém prestava atenção, uns não prestavam atenção, o outro passava, olhava e falava assim, não entendi o que estava assim, o outro passava e lia o que estava escrito e falava assim, vocês são doidos, rapaz, vai arrumar um enxado para vocês capinar, o que vocês estão fazendo aí? E aí foram, aí o outro passava e falava assim, isso é religioso, fanático, isso aí é doido, e cada um passava, mas ninguém parava, todo mundo ia seguir. Aí depois de um tempo, um capial levantou, atravessou a avenida, foi lá para o outro e falou assim, eu acho que a gente deve mudar a placa. Ao invés de a gente colocar o fim está próximo, por que a gente não coloca assim, a ponte caiu? Deu para entender, irmãos? Às vezes nós temos desfigurado a mensagem do Evangelho, achando que estamos pregando o Evangelho. Tem muita gente que passa, não entende, zomba, ri. Nós precisamos pregar o Evangelho. Mas o que é o Evangelho, irmãos? O que é o Evangelho? Olha 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Olha o que diz aí.
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é Jesus Cristo vindo ao mundo, tendo vivido aqui, tendo morrido pelos nossos pecados, tendo ressuscitado pela nossa justificação. É Jesus voltando, isso tudo com testemunho da palavra de Deus que está nas Escrituras. Isso é o Evangelho. Fora disso, irmãos, é um falso Evangelho. Evangelho não é prosperidade. Evangelho não é cura. Evangelho não é glamour. Pelo contrário, é cruz. Evangelho é Cristo e somente Cristo. E essa mensagem precisa ser pregada. A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o Salvador, Ele é a nossa maior necessidade, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa preciosidade, Ele é tudo para nós. Jesus Cristo é tudo. Terceiro lugar, da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua no versículo 15. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O indispensável, inegociável. Essa é a terceira verdade. O indispensável, inegociável. Tem algo, irmãos, que nós não podemos abrir mão, que não temos como negociar, e uma dessas coisas chama-se arrependimento. Jesus disse: o reino de Deus é vindo. Agora, como é que eu faço para ir para esse reino de Deus? Você precisa dar o primeiro passo. E como é que eu dou o primeiro passo? E o primeiro passo chama-se arrependimento. Porque arrependimento significa metanoia, mudança de direção, mudança de pensamento. Sem arrependimento, irmãos, ninguém virá ao Senhor Jesus. Ninguém virá ao Senhor Jesus. Por que o arrependimento é necessário? Por que Jesus exige do seu povo, daqueles que ouvem a mensagem de Jesus, que se arrependam? Em primeiro lugar, porque sem arrependimento não há volta para Deus, e não há perdão de pecados. Sem arrependimento, queridos, não há perdão de pecados. Olha o que diz Atos 3,19. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Em segundo lugar, sem perdão do pecado e sem livramento do pecado, viveremos eternamente separados de Deus. Olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. Sem perdão do pecado e sem livramento do pecado, viveremos eternamente separados de Deus. Sabe qual que é o nome disso? Viver eternamente separado de Deus. Sabe qual que é o nome disso? Inferno. Queridos, por que o pecador não se arrepende? Porque o arrependimento existe mudança de vida, e as pessoas não querem mudar de vida. Elas amam os seus pecados, amam os seus pecados mais do que a Deus.
amam mais os prazeres desse mundo do que a Deus. Queridos, e eles também não querem reconhecer a sua culpa. Nós vivemos numa sociedade, numa época em que não existe pecado, o que existe é doença. Nós vivemos numa época em que não existe responsabilidade, o que existe é vítima. Mas a palavra de Deus é totalmente contrária a isso. Você é responsável, você não é vítima, você é responsável. Eu sou responsável pelos meus pecados e nós vamos ter que dar conta a Deus. Por isso Deus clama nessa noite: arrependa-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Queridos, por que a igreja evangélica tem vivido uma crise nos dias de hoje? Sabe por causa de quê? Na época da reforma, com os puritanos, a pessoa que ia ingressar na igreja, ela era sabatinada. E as pessoas queriam saber, os presbíteros, o pastor, como que aquela pessoa veio a Cristo. Por que você veio a Cristo? E eles instigavam, e de acordo com aquilo que a pessoa falava, ele não era aceito na igreja. E você pergunta para uma pessoa hoje na igreja: por que você veio para a igreja? Ah, porque eu gostei do louvor. Ah, porque eu fiz amizade com fulano de tal. Ah, porque o pastor é bacana. Você quase não vai ouvir. Não, porque um dia eu ouvi o evangelho e reconheci que eu era pecador, então eu caí no chão e chorei: Senhor, salva-me, eu sou um miserável pecador, eu me arrependo, eu preciso de um Salvador. Nós não temos visto mais isso hoje, irmãos. É por isso que a igreja vive gente mudando de igreja para lá e para cá, sai da igreja evangélica, vira até macumbeiro, porque nunca se arrependeu dos seus pecados. E se nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca foi a Cristo. É por isso que João disse: saíram dos nossos, de nós, porque não eram dos nossos. Nunca foi crente, porque nunca se arrependeu dos seus pecados. E eu pergunto para você nessa noite: que dia que você chorou pelos seus pecados? Que dia que você se desesperou pelos seus pecados? Ai de mim, estou perdido. Que dia você fez isso? Que dia que você caiu de joelho e levantou a mão: Senhor, salva-me, porque estou perdido. Eu preciso de Ti, Jesus. Arrependam-se e venham a Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. É o que Jesus clama e o que Jesus exige. Em quarto lugar, irmãos, da verdade do Evangelho, é a necessidade de tomar posse do Evangelho. E Jesus termina dizendo assim: e crede no Evangelho. E crede no Evangelho. Queridos, crer é ter fé. A fé é o meio de graça na qual nós tomamos posse das promessas do Evangelho. Sem fé não há como tomar posse do Evangelho. Por isso Jesus ordena que os homens creiam. Creiam. Por que a fé é necessária? A Bíblia dá vários exemplos. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela diz que o justo viverá pela fé. Ela diz que a fé é a esperança do crente. Ela vai dizer lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 5, 1 João 5, 4, que a fé nos faz vitoriosos contra o mundo. Ela vai dizer em Efésios 6,16 que a fé é a nossa arma contra o diabo. Mas por que a fé é necessária? Por que Jesus exige a fé? João 3,16 a 18, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sem fé não há salvação. Não há salvação.
Por isso que a fé é imprescindível. E outra coisa, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé, você jamais vai ter a sua dívida com Deus zerada. Jamais você vai ser justificado. Jamais vai ser limpo dos seus pecados. Por isso que fé é necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que uma vez, num seminário, um seminarista chegou para outro seminário na porta da biblioteca e falou assim: ô meu amigo, me fala aqui, você conhece algum livro bom, mas bom mesmo, sobre fé? Eu preciso de um livro bom sobre fé. Ele falou: eu tenho um livro ótimo. Ele falou: qual que é? A Bíblia. A Bíblia é o melhor livro sobre fé. Se você quer ter fé, leia a Bíblia. Deus deixou um manual lindíssimo, rico, cheio de exemplos, para que você se encha da fé verdadeira que vem do Senhor Jesus. Queridos, nós vivemos o tempo da internet, não é verdade? Todo mundo aí tem celular, tem aí Instagram, Facebook, pelo menos mais de 90% tem. E você entra, queira ou não queira, você acaba tendo que dar uma olhada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem que ver as notícias, porque as coisas estão mudando, as pessoas estão deixando de ver televisão e migrando para a internet. E dentro da internet surgiu um termo chamado fake. Vocês já ouviram essa palavra, né? Isso é fake. Fake significa falso. Como surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu com o presidente Donald Trump, quando ele foi presidente a primeira vez. Ele se reunia na Casa Branca, né, na sala reservada à imprensa, e ali ele era sabatinado, perguntado tal, sobre a política, sobre outras coisas. E alguns repórteres traziam algumas notícias que não condiziam. Então ele, sério, né, aquele jeito dele, dizia assim: isso é fake, falso, fake, e acabou se popularizando mundialmente. Então, qualquer notícia que chega hoje, quer ser verdade, quer ser falsa ou não, é até verdadeira, a pessoa diz é fake, principalmente se não interessa a ela, né? Ela não quer nem saber se é verdadeira, ela quer saber se não interessa a ela. Se não interessa a ela, ela vai dizer é fake. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: Evangelho significa boa notícia. É isso que significa Evangelho, boa notícia. E qual que é a notícia que Deus te dá nessa manhã, nessa noite? É que Deus amou o mundo, amou você de tal maneira. Sabe o que Ele fez? Ele mandou um anjo. Ele não mandou qualquer coisa, Ele mandou seu Filho, para que você pudesse ser salvo. Por Ele, Cristo enviou tudo. Deus enviou tudo, enviou o seu Filho. E a pergunta que eu faço nessa noite: essa notícia é fake? Para você, essa notícia é fake? Você vai dizer, fake. E agora eu convido a igreja a abrir a Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, e vamos ler todos juntos. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 15. Vamos ler todos juntos, por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que ainda dormiram, pereceram. Agora o 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem.
Jesus ressuscitou. Essa notícia não é falsa, ela é verdadeira. Irmãos, você que está aqui nessa noite, Cristo é o personagem da história mais perseguido, mais investigado. A Bíblia é o livro mais investigado e permanece de pé até hoje. Sabe por quê? Porque não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus veio entre nós, ressuscitou e vai voltar. E eu pergunto para você nessa noite, o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com essa verdade? Que o Espírito Santo possa estar aplicando ao seu coração e que você possa entregar sua vida a Jesus nesta noite. E se você já tem Jesus, pare de brincar de ser crente. Pare de brincar. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.